Oiê, eu sou Lívia Lopes e começa agora a segunda temporada do Vou Te Falar da Vida, um podcast onde a gente honra, celebra e compartilha histórias que fazem a vida valer a pena. O primeiro episódio da segunda temporada. Me dê licença aqui do clichê, mas parece que foi ontem que eu encerrei a primeira temporada dizendo assim: será que vai ter uma segunda temporada? Eu não prometi nada. Mas não adianta, porque prometendo ou não, eu vou fazer, porque eu gosto do fuxico. Então aqui estou eu de novo, com 5 episódios inéditos do Vou Te Falar da Vida. Vão ser 5 novas histórias e 5 novos convidados, toda quarta-feira, às 8 da manhã. E eu não gosto de enrolação, né? Sou uma menina prática, direta. E o primeiro convidado dessa segunda temporada, eu chamei ele para a primeira, mas ele fez um charme, me deu um olé e não veio. Mas é porque ele tinha que vir hoje mesmo. Ele tá na minha vida há uns 12, 13 anos. Pouca coisa. Dava, inclusive, para eu fazer uma temporada só com ele. Do tanto de história que a gente tem. E eu poderia falar que nós já vivemos e já passamos poucas e boas, mas aí eu estaria mentindo. E eu sou péssima de mentir. Então, eu não vou dizer que nós passamos poucas e boas, eu vou dizer que nós passamos muitas boas e também ruins. Quando eu fui embora de Fortaleza, há quase 5 anos, eu sabia que muitas pessoas iam ficar pelo caminho. E tudo bem, eu sempre fiquei em paz com essa realidade e as minhas decisões. E quando eu mudei de BH para São Paulo, parece que eu estava indo ficar ainda mais longe dessas pessoas, porque eu tinha deixado em Fortaleza. E eu continuei em paz com isso, porque eu sabia que haviam algumas pessoas em Fortaleza que sempre estariam na minha vida e no meu coração. E o meu convidado e amigo de hoje é uma dessas pessoas. As lembranças mais legais que eu tenho com ele são das viagens de carro que a gente fazia, a gente tricotava e falava durante 2, 3 horas sem parar. E para mim não tem coisa mais gostosa do que ter alguém com quem os assuntos nunca acabam. Muita gente conhece ele como host e proprietário de um dos maiores podcasts do país, o Cinema com Rapadura. E eu também conheci ele assim, como esse profissional e essa referência no podcast. Mas eu tenho o privilégio e a alegria de chamá-lo de meu amigo. E muitas vezes na minha vida eu ouvi assim: menina, tu é amiga do Jurandir Filho, como é que tu não é expert de cinema e cultura pop? E eu sempre respondi: querida, as minhas conversas com ele não são sobre isso. Vocês não têm noção do buraco sem fundo, de assunto e de conteúdo que é Jurandir Filho. O Vou Te Falar da Vida é nossa cara, jura, seja bem-vindo. Gostou da introdução? Adorei, estou com os olhos marejados, e não é mentira, eu tô te vendo aqui, ó. que você tá vendo. Lívia, muito obrigado pelo convite. Não pude vir na primeira temporada, apesar de ter dito que estaria, porque eu estava passando por uma situação bem complicada da minha vida. Sim. Mas a vida é assim, né? A vida não tem freio. Eu gosto de usar muito essa frase, né? Enquanto a gente está passando pelos nossos problemas, a vida continua acontecendo. A vida então, é movimento. Né? Mas estou aqui, né? Estou aqui depois de alguns meses daquele convite. Estou aqui e bem e recuperado. E estou muito feliz. Muito obrigado pelas palavras, Lívia. Para mim é uma satisfação, um orgulho ter a tua amizade. A gente se conhece há muitos anos. A gente passou por muitas histórias juntos, né? Verdade. Eu estive no seu casamento, que não existe mais. Você celebrou Graças meu a casamento, Deus. que não existe Graças mais. A Deus. Mas para você ver o quanto de história que aconteceu nesse Não, nesse história meu de campo. família, né? Sim. Tu foi em Sobral, minha família toda te conhece, te ama. Tua família me conhece, me Eu ama. taquei minha cabeça no vidro da minha casa lá em Sobral. Porque eu pensava que tava aberto, eu fui andar e taquei a cabeça lá. Eu peguei uma virose no caminho pra Sobral e fiquei doente. Foi mesmo. Foi uma mistura de várias coisas, mas foi, enfim, histórias, né? Muitas histórias. E juras, quando eu chamo um convidado pra cá, todo mundo já sabe, né? Eu peço pra pessoa escolher uma história e eu digo: não me conte
porque eu quero que seja surpresa. Tá. E aí tu entrou aqui, a gente estava falando, aí eu disse que eu queria que tu contasse uma história, de preferência que tu não tivesse contado ainda, porque sei lá quantos 1000 podcasts e episódios tu já gravou na tua vida, né? Será? Assim, tu é um buraco sem fundo. Então, história Eu tô tu tem. chegando, só de número, eu estou chegando a quase 3.000 podcasts na De minha história. episódios, mas somando Rapadura, 99. Rapadura 99, alguns especiais e tudo mais, quase 3.000 podcasts. E tem os outros projetos que eu tive, né? Canal 42, que era sobre séries. O podcast pessoal meu, que é o Mundo Extraordinário, que você, inclusive, já participou. E eu não continuei, mas pretendo continuar. Eu tenho que tirar o freio de mão que foi puxado com o episódio da morte do meu irmão. E que eu lancei quando completou 1 ano da morte dele. E aí eu puxei o freio de mão ali. E tô até então com várias pautas. Mas não continuei. O Mundo Extraordinário é o teu produto que é meu favorito. Obrigado. E só tem 7 edições. E 2 edições foram retiradas do ar por direitos autorais. É bom que agora, quando tu voltar, tu vai trazer um monte de coisa nova. Sim, sim. E assim, o Mundo Extraordinário, ele poderia ser primo do Vou Te Falar da Vida, né? Eles combinam. Poderia, sim. Porque a ideia também é sempre trazer uma pessoa que eu gosto para dar alguma opinião. Inclusive tem você lá, né? Tem. Você participou de uma edição. Foi. Eu acho que eu falei sobre Pequenas Alegrias. Eu vou Perfeitamente. ouvir pra ver como é que tava a Lívia daquele tempo. Eu acho que faz o quê? Uns Foi 6 durante a anos, pandemia, 7 né? anos? Foi durante a pandemia, né? Eu comecei na pandemia ali, né? Então. Foi. Não. Foi. Tu sabe uma coisa que eu tenho muita saudade, Juras? Ah. I Have a Dream. Os encontros ao vivo do Rapadura Cast. Ai, meu Deus, que saudades, hein? Eu Já também pode, tenho. hein? Eu tenho. Devia fazer uma edição aqui em São Paulo. Onde eu vou, você conhece. Eu vou estar em São Paulo aí, estarei com você, inclusive, né? Em São Paulo. Com certeza. Né? Estaremos juntos. Juras, me conte da sua vida, qual é a sua história? Lívia, quando tu falou pra mim sobre... Escolha uma história pra contar. E de preferência que eu já não tenha contado. Eu sou uma pessoa muito aberta, né, sobre as minhas histórias. Eu gosto de compartilhar minhas histórias porque, de certa forma, eu acredito que algumas pessoas podem se inspirar, pode acabar gerando uma certa conexão com as pessoas. Eu sinto essa vontade de compartilhar em podcast. Eu não tenho muita vontade de compartilhar em rede social e tudo, mas em podcast eu me sinto aberto. É um exercício terapêutico pra mim, o podcast em si, né? O ato de compartilhar. Então eu já contei muitas histórias assim, mas obviamente que tem coisas que você acaba não contando, né? E coisas que ganham significados diferentes com o passar do tempo, né? É verdade. Eu queria contar uma história, Lívia, que remete desde a época que eu era criança e ela veio ter solução recentemente. Boa. Ou seja, tem 35, quase 40 anos. Eu sou uma pessoa de 43 anos, né? Apesar de parecer ter 20 e pouco, eu sei disso, gente. Eu sei, tô ligado. Não precisa insistir, pessoal. Mas eu também, eu tô com 38 e tô aqui, o pessoal me parando nos cantos, pensando que eu tenho 26. Eu acho ótimo. Lívia, eu fui entrar numa baladinha e pedir minha identidade, Lívia. Eu tô muito feliz. Mentira, tu é mentiroso. Mentiroso. Mas eu descobri a minha pulsão de vida, minha razão de viver. Com Sério? 40 e poucos anos, foi. E Sempre é uma resolução. E sempre demorou um pouco pra descobrir. Demorou 40 anos, 4 décadas. Eu já sabia, obviamente, né? Afinal, eu já exercia. Mas eu não tinha entendido os significados. Eu acho que pra você que tá ouvindo, a Lívia já conhece muito da minha história, mas acho que para as pessoas que não me conhecem, eu acho que eu passei por muita coisa na minha vida que me fez recomeçar diversas vezes, né? Eu vi uma frase recente, Lívia, que me deu uma luz muito grande. Afinal, eu passei por, assim, recentemente mesmo, no último ano, eu vou dizer 2025. 2025 foi um ano muito difícil na minha vida. Primeiro porque eu separei.
Segundo, porque minha irmã foi diagnosticada com câncer. Meu pai foi diagnosticado com câncer. Ambos superaram o câncer em 2025. Então foi aquela gangorra, né, de baixos e, meu Deus do céu, eu já perdi meu irmão. Será que vai acontecer com a minha irmã? Vai acontecer com meu pai? O que tá acontecendo com a minha vida, né? Por que tá acontecendo tudo isso? E aí a vida, essa frase que eu escutei me impactou muito, sabe? Assim, sobre você continuar a sua vida e você ser resiliente com tudo. É que o retrovisor, ele é bem pequeno, né? Quando você tá no carro. Por que é que o para-brisa é tão grande? Porque a gente tá olhando pra frente, né? Por isso é tão grande, é cheio de possibilidades, né? O mundo é muito grande e o retrovisor é bem pequeno. Ou seja, o passado, ele tem que ser o seu referencial, mas não deve ser seu guia, né? Você tem que olhar pra frente, né? Por isso que o para-brisa do carro é muito grande. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Pô, é verdade, né? Por mais que algumas coisas possam doer, algumas coisas possam machucar e te colocar pra baixo, ainda é teu passado e tem tanta possibilidade pra frente, sabe? E eu fiquei muito reflexivo sobre isso, sabe? E aí eu tava pensando nas histórias. Tive, acho que recentemente, por causa dos acontecimentos na nossa família, a gente se juntou muito, sabe? As pessoas de casa. Eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Meus 2 irmãos. Aperreio é uma coisa que une família, viu? Sim, a gente deu uma cola, sabe? A gente colou todo mundo assim pra se ajudar, pra se entender. Eu tenho um programa mensal com meus 2 irmãos, que é o almoço dos irmãos. Ah, que legal. Só eu e eles 2. Aham. Pra gente conversar. A gente vai pra algum lugar, pra um restaurante, a gente vai e conversa e tudo. E a minha história é com eles, tá? Ah, A minha... Eu gosto de falar que meus irmãos... eles foram uma nova descoberta pra mim. Porque eu fui uma criança que... caçula da família, muito distante de idade dos meus outros irmãos. Então, quando eles eram adolescentes, eu era muito criança. Quando eles eram adultos, eu estava na adolescência. Então, a distância era muito grande, a gente não tinha muita conexão. Eu ficava muito isolado, né? Eu me sentia muito sem voz dentro de casa. Eu sempre ouvia aquele negócio ali. Ai, menino, cala a boca aí, tu não sabe de nada não, sabe? Tipo assim, eu queria... Todo mundo falando alguma coisa. Ei, deixa eu falar. Não, tu não sabe de nada não. Quem quer ouvir uma criança, né? Um pivete, né? a vida do caçula, né? Isso, ficou muito marcado na minha vida, essa sensação de não ser escutado, né? Sim. E aí, quando eu falo muito sobre a minha descoberta sobre o que eu faço na vida, aliás, façam terapia pra vocês descobrirem essas coisas, porque tá tudo lá. O que você faz hoje em dia é muito reflexo de coisas que você fazia quando criança e coisas que passaram na sua cabeça na sua época, ou quem você é hoje em dia. Curiosamente, né, o fato de eu não me sentir escutado me transformou numa pessoa que comunica, né? E é escutado por milhares de pessoas todos os dias. Um geminiano clássico, né? Eu falo bastante. Geminiano clássico. E eu quero aqui abrir um parêntese, porque as pessoas vivem falando que eu odeio geminianos. Eu amo geminianos. Amo geminianos. Eu também não entendo esse... Quem não gosta de geminianos é porque não entendeu o conceito. Exatamente. O geminiano é o conversa sem fim. Esse negócio de 2 caras não é verdade. Não é verdade. O geminiano não tem tédio. Sempre vai ter um negócio. Sempre vai ter uma conversa, sempre vai ter um assunto. Sempre. Né? Até eu lembro demais a gente voltando de viagem, todo mundo dormindo no carro e a gente E eu nem sou geminiana, viu? Eu sou taurina, mas eu tenho a minha lua é em Gêmeos. Então eu também sou boa de conversa, viu? Eu adoro. E aí, eu ter descoberto isso em terapia, que o fato de ter me sentido silenciado a minha vida toda me transformou como pessoa, de querer... Assim, eu sempre quis ser escutado, sempre quis ser ouvido. E aí eu comecei um podcast, quando ninguém fazia podcast, lá em 2006. E aí me senti muito validado, muito ouvido, e até hoje é um motivo... Eu adoro comunicar, eu adoro estar em contato com as pessoas. Eu sei que eu não tenho uma voz boa pra comunicação e tudo, mas as pessoas se acostumam, né? É aquele negócio, né? Nem todo mundo é bonito.
E aí você se acostuma e começa a ver uma pessoa de forma linda, né? Porque a beleza não tá na aparência, né? Tá no que a pessoa mostra pros outros, né? No que tem ali, né? No que é falado, nas ações, na expressão. Isso deixa as pessoas bonitas, né? Não é... A beleza física é massa, você se arrumar, legal demais. Mas isso é uma primeira impressão, porque você sempre fica com o que vem depois dali, né? O que Com vem depois certeza. dali. A beleza, ela é muito fácil de ser. De você ser atraído, mas é muito fácil de ser descartado também, né? Sim. A beleza física que eu tô falando, né? Mas eu acabei me acostumando, melhorando minha dicção, melhorando a forma que eu me comunico, de tentar explicar. Eu sou uma pessoa que explica muitos assuntos. Não é porque eu acho que as pessoas não sabem sobre o que eu tô falando. Mas é porque eu quero colocar todo mundo na mesma prateleira, sabe? Assim, de assim, olha, se você não, Uhum. não sabe muito bem sobre isso daqui, eu vou te colocar a par desse assunto, né? E às vezes a pessoa até sabe, mas ela não sabe a tua visão sobre aquilo. Isso, Ela não isso. sabe o teu conceito sobre aquilo. E o rico da Exatamente. troca é esse. Né? E aí, em 2018, e aí falando da história específica, né? Em 2018 eu fiz uma viagem pro Atacama, no Chile, Lembro. com meus dois irmãos. O Sandro, meu irmão mais Uhum. velho, ele não foi nessa viagem. Ele chegou um determinado momento que ele começou a ficar com medo de viajar de avião e etc. E aí ele sempre recusava essas viagens. E então eu, meu segundo irmão e minha irmã, a gente acabava viajando juntos com muita frequência, né? Então tem muitas fotos nossas mais antigas em que a gente tá juntos e toda. E tem uma foto que a gente tá no pôr do sol do deserto de sal, lá na Bolívia, que a gente faz um tour assim pelo Chile, aí você pega um carro e aí você vai pela Bolívia ali. Você sai do Chile e entra na Bolívia. E aí você vai pro deserto de sal, que é o maior deserto de sal do mundo. E aí você pega o nascer do sol. E aí tem uma foto nós três. E aí eu lembro que meu irmão falou assim: essa é a vida que eu queria pra mim, sabe? E tava só nós três. Tava só nós Uhum. três assim juntos. E ficou como uma frase. Uma fase legal da viagem, sabe? Assim, mas Sim. ela teve desdobramentos e significados posteriormente, né? Porque, infelizmente, meu irmão mais velho faleceu e ficou. Nós três ficamos mais juntos, né? Porque a gente sempre falava, nossa, a ideia é que nós quatro ficássemos juntos até o final da vida, a gente bem velhinho. Foi. E e isso me marcou muito, é tanto que a minha irmã ela escreveu um livro, né, chamado Tudo Passa, Que e tu, aí que tu pegou um pra mim, né? peguei um pra ti assim, na dedicatória ela falou assim, ó, Didi, né, que era o meu apelido de casa, Sim. né, Didi, filhinho da mamãe, estamos sempre juntos, estaremos sempre juntos, velhinhos, sentados na varanda. E ela falou, boa leitura, Cíntia, né. E aí, era uma coisa que a gente falava muito, né, infelizmente meu irmão mais velho não conseguiu estar junto da gente, nesse momento, né? Porque ele faleceu de Covid em 2021. Mas eu e meus três irmãos, a gente se juntou tanto que eu consegui entender a essência deles nesses períodos. Eu acho que é muito difícil, Lívia, quando você tem um familiar, mas você não conversa com muita frequência. Você não sabe as angústias, as coisas que eles passam Olha. de forma verdadeira, sabe? Você sabe ali, nossa, você tá Sim. passando por uma dificuldade e tal. Mas existe algo ali dentro que a gente não conhece muito bem, sabe? Uhum. Até hoje, meu irmão, que agora se tornou meu irmão mais velho, o Sévolo, ele disse que tem muito. No livro da Cíntia tem uma parte sobre o meu irmão mais velho, né? Sobre o Sandro. E aí ele pegou pra ler e ele disse: eu não tô preparado ainda. E tem 4 anos. Meu irmão faleceu, né? E ele não tô Sim. preparado ainda pra ler sobre isso. Então, ele passou por algumas coisas que a gente não sabe, sabe? E aí a vida dele ganhou novos rumos, porque os filhos dele tiveram filhos, então ele virou avô, agora, recente. E Meu a irmão, vida dele meu irmão virou avô. virou avô, Meu sim. Deus. Ele tem, Passado.
ele tem 2 filhos, né? Ele tem o Matheus e a Sim, Marina. A Marina teve sim. filho agora, o Miguel. E aí o Matheus, a esposa dele, engravidou e a Maria tá nascendo agora por esses dias, né? Então, a vida tá se ressignificando pro meu irmão mais velho, sabe? Hoje, meu irmão mais velho, né? E aí, essa viagem pro Atacama, ela foi muito especial. Primeiro porque é um lugar muito distante. Eu peguei Bom, menos 34 graus. Menos 34 graus é um negócio absurdo, né? É até difícil de falar. Que isso, gente, né? Totalmente. Né? Às vezes você pega um frio aqui no Brasil, aí dá, porra, tá 10 graus. Pô, a menos 34, né? É um negócio Dói meio tudo, dói bizarro, né? tudo. Dói tudo, dói tudo. Eu fiz um treino pra tentar subir uma montanha. E fiz um treino. O treino que eu fiz, Lívia, eu pegava a Jura sobre esteira. uma vez que a gente Ah. viajou pra Flecheiras, que tu fez uma aula de kite e voltou todo cagado. Tu lembra? Não foi Flecheiras, foi Jericoacoara, tu sabe, Foi né? Jeri? Foi Piorou. Foi Jeri. Jeri? Foi? A gente tava na Lagoa do Paraíso, inclusive. Foi, né? Sei lá, É, 2018? acho que foi 2010. Foi 2018, foi. Ou foi 2018. 17 ou foi 18? Eu acho que foi um pouquinho antes, Lívia. Foi, né? Eu acho que foi ali 2015? 2015 por ali. É. E aí eu fui fazer a aula de kite, aí a pipa era pequena, a pipa não saía do canto. Eu não saía do canto também, e aí depois ele trocou. Eu muito bem sentada na praia com É. meu peixe, meu bronzeador, meu óculos de sol e minha caixinha de som. Lá vem o Jurandir com as mãos todas ensanguentadas, o pé Isso. cortado, todo Não, e o rouco. pé inchado porque eu torci o tornozelo. Foi horrível. Histórias pra contar, olha aí a Mas história aqui. eu fiz novas aulas assim e aí eu consegui fazer Boa, coisas garoto. boas tempos depois, né? Mas eu lembro que essa viagem do Atacama eu fiz um treino que a esteira eu colocava aqui ela mais elevada, né? E com a mochila pesada nas costas, assim, com algumas coisas pesadas, com livros assim pesados, pra poder aguentar o peso de uma subida de uma montanha, né? Porque eu queria chegar no topo do vulcão lá. E, obviamente, não consegui, porque, né, eu cheguei ali em 80% do negócio, eu já não conseguia nem raciocinar direito. Se a pessoa perguntasse meu nome, eu não É saberia duro. dizer. Aí eu fiquei parado lá, meia hora, e aí desci. Aí a Mas descida é ótimo, fácil, mas né? ótimo. A descida é mais Tentou. fácil, né? Conseguiu. Sim, eu... É porque eu cometi um erro crucial, que eu... A gente tomou um café... Isso aqui é história bizarra, não tem que pariu. A gente tomou um café da manhã antes de chegar na montanha. E era tipo 4 ou 5 horas da manhã. Pra ver o pôr do sol, ou o nascer do sol e tudo. E aí, existe um item que você coloca pra enrolar na boca, que você amarra pra proteger o seu nariz e a sua boca. Afinal, tava muito frio, né? Beleza, fui. Tomei café da manhã. E aí a gente pegou o carro e foi, né? Andando até chegar a um ponto em que a gente começava a ir a pé a subida da montanha. No meio do caminho, eu senti umas pequenas contrações na barriga. E aí eu falei assim, moço, eu acho que eu preciso me conectar com a natureza aqui. E aí ele, opa, só o que tem é lugar pra você fazer aqui, pode ficar tranquilo. E aí eu fui lá, né, olhando a natureza, lugar lindo, né, as montanhas de fundo, assim. E gente, eu esqueci o papel. E no carro não tinha papel higiênico. Aí tem que Aí eu, usar as folhas, né, da natureza. não, olha a minha cabeça de jirico. Eu falei assim, cara, eu tô com esse bicho aqui que eu enrolo na cara, né, no nariz, na boca. Não, Jurandir. Eu vou, né, usar aqui, aí eu deixo por aqui, né, vai que alguém pega aí, o tempo vai lavar, né, alguém Uma vai... oferenda. Vai chover, vai lavar, e aí alguém, olha, encontrei aqui, será que é de muito tempo, né? Tempo antigo e tudo. E aí, simplesmente eu fiz isso e deixei lá, bonitinho, né? Enrolado na sacolinha, porque, enfim, não tinha lixo, e eu não ia levar o bicho cagado pro carro, né? E aí, simplesmente deixei lá, e era um point em que as pessoas meio que depois recolhiam os lixos, assim, sabe? Existia um Sim. localzinho e tudo. E aí pronto. Aí fui. Comecei a subir. E obviamente que meu nariz e a minha boca congelaram. Lógico. Porque todo mundo tem uma proteção na boca e no nariz pra não poder respirar o ar, que é muito congelante, né? A boca fica roxa, o nariz começa a entupir.
É Tão bizarro o inteligente negócio. para umas coisas e tão bobinho para outras. Eu subestimei. É o meu mal. Esse é o meu maior mal. É subestimar as dificuldades. De achar assim, não, gente, tu é doido, vamos lá. Ah, não, esse É, lugar vai ser difícil. Que isso? Que difícil o quê? Vamos nessa, vai ser é só suave. conectar a mente com o seu coração. Isso, isso. Não, teve um dia que eu fui pra São Paulo aí que eu falava assim, ó, gente, vai dar 15 graus. Aí do nada deu 10 graus, eu de bermuda e chinela Toma, e camiseta. E toma. eu não, gente, sabe, você aguenta. E aí eu comecei a É, me bater vai inteiro. nessa. Enfim, subestimei a montanha e não consegui chegar até o final, infelizmente. Mas fui até bastante, né, pra quem tava meio despreparado. Sem um item que é essencial, né? Porque, enfim, você precisa respirar. Aí a boca tá congelada. Porque se o nariz tá congelado e você não consegue respirar, você respira pela boca, né? Mas se a boca também tá congelada, lascou, né? Então eu realmente fiquei travado ali. E aí desci, aí tomei um café lá embaixo, aí melhorei e tal. Mas eu me senti desafiado, sabe? É um lugar que eu quero Sim, voltar por agora ou por alguns meses ou anos aí. Mas eu quero voltar porque eu acho que essa subida da montanha ainda é algo que eu quero pra mim. Sabe? sim. Eu sei que a subida de montanha tá sendo muito. Virou uma piada por causa desse grupo de os homens subindo a montanha juntos e não sei o que, Sim, né? os homens brancos. Isso, os legendários, né? Isso. Sim. Eu sei que virou piada, mas, cara, é uma viagem espiritual muito importante, né? De você se sentir conectado com a natureza. A Lívia sabe que sou uma pessoa que ama a natureza e Amo eu, mesmo, eu também. eu me sinto conectado. A gente tem uma serra aqui no Ceará chamada Guaramiranga, que quando Maravilhosa. você começa a subir, você baixa os vidros, você se sente respirando um pulmão. O seu pulmão renova, sabe? Todas aquelas impurezas que Totalmente. O tem da ventinho cidade, né? gelado, o Isso. cheirinho de mato. É uma delícia. E aí, o meu irmão, obviamente, não foi nessa subida de. Ele falou assim: gente, eu não vou subir, boa sorte, vou ficar por aqui tomando café. E aí, E eu e minha irmã, a gente Cintia foi. subiu porque Cintia é danada, né? Subiu e chegou até o topo. Ela é Ela é braba. bizarra, né? Ela é Ela é muito. braba. Ela é E braba. é a pessoa que eu conheço, assim, que quando fala que quer, que vai fazer uma coisa, ela faz. Sabe, assim, ela é muito determinada em tudo. E é por isso que ela foi muito pega de surpresa com câncer, né? Quando ela descobriu que Sim. tava com câncer, ela falou: Meu Deus, eu sou uma pessoa que se alimenta bem, eu vou pra academia todos os dias, eu sou muito regrado, eu não tenho excessos nisso, eu me divirto, eu faço minhas coisas tudo certo, sempre tento fazer o Sim. melhor possível. E aí você acaba Ela passando passou por uma quanto tempo situação, em né? tratamento, Júlio? Eu lembro que eu acompanhei algumas coisas assim. Quase um ano. Quase um ano, né? Quase um É ano. muito tempo. É Ela muito tempo. fez quimioterapia, fez radioterapia, e fez cirurgias, né? Ela fez uma cirurgia Uhum. para retirada de nódulos, depois teve que abrir a mesma cicatriz para fazer outra cirurgia. Então ela fez uma sequência de cirurgias e aqui do lado do seio, né? Então Sim. É muito machuca, invasivo né? para a mulher. A quimioterapia mesmo, né? Queda de É, cabelo é. Sim. e aí como ela compartilha no livro, eu não tô expondo aqui minha irmã, né? Mas ela vê a menopausa ao mesmo tempo do câncer, sabe? Sim. Então, quando ela toma um remédio pra ajudar na menopausa, o remédio é ruim, não é recomendado pra quem tá fazendo tratamento de câncer. E aí o que ela tem tomado, o tratamento de câncer, é ruim pra menopausa. Então tá as duas coisas se chocando, assim, sabe? Sim. Então o corpo dela tá demorando pra se reorganizar, né? Mas tá indo aos poucos. E ela escreveu esse livro pra contar um pouco da história dela e o modo de pensar dela sobre isso, né? E aí eu lembro dessa história dessa viagem que eu fiz com ela e com meu irmão pro Atacama. E é uma viagem tão especial porque eu nunca tinha ido pro Chile, então a gente foi pra Santiago. Aí em Santiago a gente pegou uma van e foi direto pro Atacama. E a Atacama é uma cidade pequena, parece uma Sim. vila, assim, Uhum. mas que tem muitas coisas naturais inacreditáveis. Tem os geysers, que são aqueles. Parece aquelas as rochas vulcânicas, fica saindo as fumaças.
Aí tem esses vulcões, tem as montanhas que são muito conhecidas lá, e tem as piscinas naturais, né, que você pode tomar banho e sempre vai estar quente, mesmo estando muito frio ao redor, assim. É um local para você meio que se conectar com você mesmo. Eu acho que de tempos em tempos todo mundo precisa fazer uma viagem dessa, assim, sabe? Com certeza, De reconexão, sabe com assim? certeza. Eu fiquei muito feliz de ver a tua viagem pra Itália. Eu Ai, tendo, foi uma eu, eu, delícia. eu tendo ido alguns meses antes, né? Que eu fui ano Aham. passado, pra Essa Itália, viagem foi muito importante pra mim. Foi assim, né? parecia que eu tava sonhando, de tão perfeita que foi, do começo ao fim. E foi muito um reencontro comigo mesma, sabe? Sim. É muito legal. E aí eu pretendo sempre fazer essas viagens. Quero fazer mais coisas com meus irmãos, com meus pais. Uhum. Eu sei que meus pais já estão mais. Principalmente meu pai tá mais velhinho, assim, então talvez eu não tenha mais tanto tempo assim com ele, sabe? E eu tô tentando Uhum. aproveitar o máximo que eu posso. Quando você começa a refletir, quando os seus pais chegam numa determinada idade, assim, sei lá, perto dos 80 anos, né? E aí você pensa assim, caraca, eu acho que talvez eu tenha mais 5 natais com ele. E aí você Sim. pensa assim, poxa, eu vou ter esse Natal esse ano, vou ser mais 4 natais. Não quer dizer que você tá colocando um tempo, né? Um relógio. Mas a vida é um relógio, né? É um É. grande relógio, né? Infelizmente, a gente, cada vez que vive mais, a gente se aproxima do fim que vai ser inevitável, né? Ao mesmo tempo que, se você não morre, a outra coisa inevitável é que você vai viver, né? É. Eu me peguei também pensando, juras. Eu tô com 38 anos, né? Uhum. E assim como você, eu também sempre tive ali minha ligação com minha família, né? Minhas irmãs com meus pais. Sim. Obviamente, depois, à medida que a gente vai passando por essas questões de vida, né? Doenças, né? Términos de Mudanças, relacionamento, né? términos. Eu me mudei muito, né? Minha irmã Aline, que é minha irmã mais velha, passou por 2 abortos na sequência. Eu lembro, foi muito Depois difícil. a Raquel, que é minha irmã mais nova, teve o Arthur e o Arthur nasceu praticamente morto. Então, depois ele ficou bem. Hoje ele é um neném de 1 ano e 7 meses, coisa mais linda, É, saudável. Mas a Raquel viveu ali um puerpério e eu pude acompanhar, pude ajudá-la, pude estar junto. Então, coisas de família também, né? Da família do meu pai, da família da minha mãe. Então, à medida que a gente vai passando por essas coisas, a gente vai tendo aí o choque de realidade, mas ao mesmo tempo, a gente vai humanizando a nossa família, sim. né? Tu falou aí dos teus pais, e eu me peguei também pensando, fazendo essa conta, né? Papai tá com 68, mamãe com 63, aí eu penso, ai, uns 15 anos aqui, né? Da gente Sim. com saúde. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei no consultório de terapia, eu fiz 10 anos de terapia seguidos. E a primeira vez que eu entrei no consultório de terapia, eu acho que eu tinha 26 anos, 26, 25, 24, 24, 25 anos. A primeira coisa que eu falei pra terapeuta foi, eu tô com medo dos meus pais morrerem, o que é que eu Hum, vou fazer? E na época eles eram bem mais novos e eu também. E ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que a melhor maneira de você lidar com o luto é você aproveitando seus pais em vida. é E eu isso. lembro que a partir disso, toda oportunidade que eu tinha, eu já fazia isso, mas ficou mais forte. Eu ia ver meus pais. Eu morava em Fortaleza, eles em Sobral. E eu lembro que na época que eu me mudei para BH, às vezes eu ia para Sobral, ver minha família, para passar 24 horas com Hum, eles e com minhas irmãs, né? Então, o tempo realmente ele bate na sua porta. Eu fiquei pensando o quanto de vida que a gente ainda pode ter depois dos 40. sim. O tanto de espaço que tem pra gente sentir, se aprofundar, viver, descobrir as pessoas. Tu viveu a tua vida toda com os teus irmãos e tu começou a descobrir muito, muito eles, que eles pensam, né? Como eles Sim. são, como eles te veem, muito agora. Então sempre é tempo. E aí eu sei que tem uns recortes, né? Tem gente que não tem essa figura presente do pai, ou da mãe, ou dos irmãos. Mas ali ao longo da nossa vida a gente vai escolhendo ali os nossos pais, né? Às vezes é um tio, às vezes é uma madrinha, às vezes os seus irmãos vão ser seus primos ou vão É. ser seus amigos, né? Então, assim, não importa o recorte que a gente tenha, que a gente não se ache velho,
ou que a gente coloque algum limite para a gente poder ter esses deslumbres, né, de sentimentos. Essa viagem que vocês fizeram aí para o Chile nem faz tantos anos. E olha a Sim. frase linda, né, que teu irmão falou. Essa é a vida que eu queria para mim, é estar com quem você ama, vivendo coisas legais, né? Perfeito, Então perfeito. sempre é tempo, sempre é tempo. É curioso porque eu saí de casa pela primeira vez aos 38 anos, né? Uhum. Eu nunca tinha saído de casa, já tinha minha independência financeira, já podia ter saído de casa, mas eu sempre colocava na minha cabeça assim, eu quero sair de casa pra estar com alguém, né? E aí eu tive alguns relacionamentos que quase culminaram nessa saída de casa, mas acabou não acontecendo. Eu podia ter saído de casa, inclusive, com uns 20 e poucos anos, assim. Sim. Mas, enfim, a vida foi acontecendo, né? E aí eu vi meus pais, por exemplo, meu pai teve a descoberta dele do Parkinson, e eu falei assim, putz, eu acho que eu vou perder meu pai. Então, se eu puder ficar em casa, tendo, obviamente, minha liberdade, tendo meu espaço para trabalho e esse espaço sendo respeitado, por que eu vou sair de casa só por sair? Sabe, assim, eu pensava isso naquela época, né? Obviamente Sim. que cada pessoa tem um motivo diferente para sair de casa, Aí um e... relógio diferente, né? E um relógio diferente, Exatamente. um motivo diferente, tudo. E aí, quando eu vi isso de ter passado pela pandemia, ter perdido meu irmão, e como consequência, eu já queria sair de casa, e aí acabou acontecendo que no fim do ano que eu perdi meu irmão, foi em 2021, foi quando eu saí de casa e fui para um lugar que já era meu. Uhum. O apartamento já era meu, já estava comprado, estava alugado, porque enfim eu não tinha saído de casa. E aí hoje eu me sinto tão bem nesse espaço, sabe? Assim, eu me sinto conectado com ele, me sinto feliz com ele, apesar das coisas que eu passei. Eu acho que muita coisa foi construída em conjunto, mas tem muita coisa minha, sabe? Assim, não material, mas espiritualmente falando, sabe? Assim, eu sinto uma certa conexão que é meio inexplicável, de assim, esse lugar é tão meu, sabe? É tão Uhum. meu espaço, eu me sinto tão bem aqui. Minha mãe até falou assim, depois que eu me separei, minha mãe falou assim, se você quiser voltar pra casa, pode voltar. Mãe, se Uhum. depender de mim, eu nunca mais vou voltar pra casa, pra morar Aham. aqui. Mas pode Uhum. ficar tranquila que eu sempre estarei aqui. Aham. E eu lembro, Júlio, quando a gente conversou, Sim, e, eu e tu também, a gente sempre teve uns espaçamentos, né? A sim. gente sempre manteve ali uma curtida, e aí como é que tá, e comenta, e faz a Uhum. brincadeira e tal. Mas a gente sempre teve uns espaçamentos mesmo assim de conversa, né? Sim, Júlio sim. estava bem, quando apertava eu te procurava, tu me procurava. É. E eu lembro de falar agora da tua conexão com a tua casa, e eu lembro que eu te disse assim, amigo, não sei se eu posso lhe dar um conselho. Aí você, não, você sempre pode me falar o que Sim. você quiser. É. Aí eu disse, será que não seria bom pra ti, tu mudar de espaço, né? Pra começar uma nova história, do teu jeito? É. E tu me mandou um áudio que eu não esperava, eu fiquei tão feliz com o teu tom de voz, eu senti tanta sinceridade, porque tu falou, Olivia, eu olho pra esse lugar aqui e eu me vejo. E é muito difícil, às vezes, quando você passa por uma separação que está no mesmo lugar ali com uma pessoa, você ter essa conexão positiva, né? Que tu falou aí uma coisa positiva, espiritual do teu espaço. E eu te entendo muito nesse lugar, porque eu acho que a nossa casa é nosso porto seguro. Sim. Mas lá no fundo, o que os nossos pais mais querem é que a gente saia mesmo de casa e vá ser feliz, vá construir nossa vida, né? Sim, sim. Eu acho que lembranças de histórias passadas a gente sempre vai carregar com a gente, né? Pra onde a gente for, Independente de onde a gente mora. isso. E nessa casa é óbvio que ela é muito recheada de lembranças. Mas não só da minha antiga relação, mas de tudo, né? De quando tu Sim, veio, tu veio aqui diversas vezes aqui em casa, várias vezes. e eu tenho registro desses momentos. Então, Sim, é um local que ele também é um porto seguro pros meus amigos, sabe? Pra minha família. é. Meus pais não costumam ir pra casa do meu irmão. Dos meus dois irmãos, quando meu outro irmão era vivo, o Sandro, o mais velho, ele. Meus pais nunca foram na casa dele quando ele se casou. O meu outro irmão, o Sévolo,
meu pai foi uma vez quando, sei lá, o menino nasceu, né? O bisneto deles nasceu. Aqui eles já vieram diversas vezes. Sim, Então eu acho que é um espaço que eles também se sentem muito bem de vir, sabe assim, de que é um espaço que tem muita felicidade, sabe? Apesar de tudo que tem acontecido na minha vida, é um local que eu me sinto muito feliz e eu acho que todo mundo que vem aqui também se sente com feliz, assim, certeza. sabe? Porque a gente transforma os nossos ambientes, né, Lívia? Eu sempre digo assim para uns amigos que eu passei a gostar de ir pra casa dos amigos por tua causa. Por causa da Uhum, Lívia, assim. Porque sim, eu não tinha o hábito de ir tanto pra casa de amigos, assim. Eu gosto de sair com amigos pra uhum, algum lugar, não pra casa deles. Porque eu sempre achei, cara, a casa deles é um lugar particular, né? É o seu uhum. espaço, assim, e tudo. Mas a Lívia, ela tem um poder tão grande de transformar os ambientes que eu sempre me senti muito bem. Então já comemorei aniversário na casa da Lívia, Já. já viramos noite escutando Tim Maia e Sim. bebendo Aham. e conversando do mundo, sobre tudo desse mundo, né? Então Uhum. eu acho que é mais sobre as pessoas, né? O poder que as É, pessoas têm de transformar os ambientes, né? exatamente. E é um reflexo da gente, né? É um Com reflexo da certeza. gente. Tu tava aí falando, contando aí toda a tua história, né? Da Cintia, eu lembro da tua viagem pro Chile. É. É, eu sei que foto é essa do pôr do sol. Eu lembro Hum, dessa foto. E é muito bom, yeah. Juras. Quando você tem assim já, você vai também, o tempo vai passando, é você ser testemunha da caminhada dos seus amigos, da jornada dos seus amigos, né? Você já Sim. comeu, a gente já comeu 1 quilo de sal juntos, né? Mais de 1 quilo de sal juntos. É, Então, tudo isso aí que tu falou, das tuas questões familiares, dessa tua descoberta, assim, do teu propósito, eu acho que de tudo, assim, o mais importante, eu acredito que o principal pré-requisito para a vida de um adulto é o autoconhecimento. Porque às vezes você tá perdido na vida porque você não sabe nem o que é que você gosta, quem você é. E sim. quando a gente vai se conhecendo, a gente vai tendo esse olhar que tu sempre teve muito pros momentos, assim, tu sempre valorizou muito esses momentos. E eu sou muito É. testemunha, assim, dessa tua caminhada, dessas tuas transformações. E aí, mais uma vez, eu digo que sempre é tempo, né? A gente nunca Sim. para de crescer. É, a vida é um eterno aperreio, com janela de alegria, né? É. Então é muito bom, assim, quando a gente tem uma amizade de mais tempo, uma relação de mais tempo, você ser testemunha. A gente precisa de testemunhas para dizer, juras, eu vi tu antes e vejo tu agora. Tu tá Uhum. melhor, tá mais feliz. Vejo a tua relação com teus irmãos hoje, tá melhor, tá mais profunda. Então é muito bom a gente poder, eu poder ser testemunha disso na tua vida e tu também poder ser testemunha da minha vida. Eu acho que no fim, né, é, isso é o que mais importa, né? Isso Sim. é a liga que une a gente, né? Você poder ver o caminhar e o movimento da vida dos seus amigos e poder se alegrar e poder estar do lado, né? Uma coisa que eu penso, Lívia, é que a gente. Ninguém quer passar por situações ruins, né, na vida, assim. Não é que a gente foge desses momentos, porque não tem como controlar quando eles acontecem, né? Eles simplesmente acontecem, né? Mas tu falou uma coisa pra mim quando eu tava num momento de dificuldade no começo desse ano e ficou muito gravado. E aí eu até respondi assim: Meu Deus, eu queria me abraçar com esse áudio. É. Porque o fato de eu sempre tento, Lívia. Eu sou a pessoa que tem os meus defeitos, né? Mas eu sempre tento enxergar quais são esses defeitos também pra tentar melhorar como pessoa. Eu acho que a, a nossa vida faz a gente mudar também, né? Como a gente pensa, como a gente convive. E você vai aprendendo, né, com o passar dos anos, a ser uma pessoa melhor e você entende seus limites, né? Eu acho que eu fui uma pessoa que eu fui muito permissivo durante minha vida toda com outras pessoas, que outras pessoas nem fizessem mal, sabe?
Eu aguentei muito, né? Você sabe disso. Não só em termos de relacionamento, né? Mas em termos de amizade também. Eu aguentava muita coisa que eu não entendia o porquê que eu aguentava, sabe? Às vezes eu queria ser chefe da tua vida durante 3 dias, que eu ia mudar, eu ia falar um monte de não, eu ia mandar um É, monte de gente pra puta que pariu, eu ia resolver um monte de coisa, mas a vida é sua e não minha. exato. Mas eu acho que eu sou assim porque eu acredito muito que as pessoas podem mudar, podem ser melhores, sabe? Assim, podem Sim, perceber que o que estão fazendo não tá sendo muito legal e que podem, sei lá, refletir, né? Sobre tudo que tá acontecendo. E aí, tu me falou uma coisa de assim, juras, tu pode ficar com a consciência 100% tranquila porque não é sobre você, sabe? uhum, Essas coisas que aconteceram não é sobre você. Você foi a pessoa que se permitiu superar seus próprios limites do quanto que você aguentaria pra tentar compreender a situação e ainda assim não teve o resultado que era esperado. Mas na tua consciência, tu pode ficar muito tranquilo de que você é uma pessoa que se esforçou e fez de tudo. E eu fiquei refletindo disso pra minha vida toda, sabe? Assim, sim, de tudo que eu passei, sabe? Assim, de todas as histórias que eu passei, de resiliência, de mudança, dá a impressão de que eu só tive momentos difíceis na minha vida, sabe? Mas os momentos difíceis, eles são modificadores, eles são transformadores, mas eu já vivi tanta coisa boa, sabe? Eu demais, tenho tanta vontade demais, de viver, sabe? Eu tenho tanta vontade de demais. experienciar, eu tenho tanta vontade de conhecer gente, tenho Tua tanta não vontade de viver. viajar pra outros lugares, de trabalhar, sabe? De abrir portas, de conhecer pessoas, de ajudar pessoas a melhorar nas suas carreiras, nas suas vidas. Eu sei que o conteúdo que eu produzo impacta a vida das pessoas, Com sabe? certeza. Então eu tenho tanta sede disso, é a minha pulsão de vida, sabe? Fazendo a conexão com o final, com o começo do podcast. A minha pulsão de vida é essa, sabe? É compartilhar, sabe? É experienciar. Eu quero ter lugares sólidos, uma bandeira cravada, para que eu possa ter portos seguros. Mas eu quero viver também, sabe? Eu quero ter experiências diferentes. Eu quero novas pessoas na minha vida. E eu acho que eu tô pronto pra isso, sabe, Lívia? Eu tô pronto pra esses momentos, porque, na verdade, eu sempre tive pronto, sabe? Eu nunca me fechei Sim. para as coisas da Uhum, vida, sabe assim? uhum. Eu vou dizer o seguinte, minha mensagem, se você estiver escutando aqui até o final esse podcast, eu posso dizer assim, coisas ruins vão acontecer, sabe? Você vai perder amizade, você vai perder familiares, relacionamentos vão Ai, terminar. deixa aí, é limpeza, deixa aí. Tem amizades que você fala assim, poxa, essa amizade vai ser pro resto da vida, e às vezes não é pro resto da vida, sabe? Existem relacionamentos que são condicionados, relacionamentos de amizade, né? Que são condicionados. Você é amigo dessa pessoa por causa de situação X. E aí, às Uhum. vezes, você sai da situação X e você não é mais amigo dessa pessoa. E tudo bem, sabe? E tudo Tudo bem, a bem, tudo gente. bem, A tudo gente tem que bem. olhar pra frente, sabe? Mas também você tem que se permitir se abrir um pouco mais também, sabe? Para as coisas poderem aparecer, né? É. Obviamente no seu tempo, né? Não precisa ser nada forçado, mas se abra pro mundo assim, né? De Hum, possibilidades, porque eu já falei, a vida é massa demais. A vida é É. muito massa, sabe? E não pode ter medo. A entrega da vida pra gente, ela é proporcional aos nossos atos de coragem. Eu sei que, às vezes, tem muita gente que é muito resistente com deixar pessoas irem, né? Ah, é porque foi meu Sim, amigo a vida toda, ah, é porque foi meu amor a vida toda. Aí eu vou falar também da minha experiência aqui. Se você tá se conhecendo, tá evoluindo na vida e não tá perdendo ninguém, não tá deixando ninguém pra trás, tá errado. Porque é, o tanto que você cresce e se escolhe é o tanto que você vai ter que deixar algumas pessoas pra trás. Mas aí é só pra abrir espaço pra coisas novas, pra outras pessoas e pro caminhar da vida. exatamente, exatamente. E aí a gente é engraçado como as nossas histórias elas são muito parecidas, né?
São. de Assim, vivências, né? eu sou menos paciente do que tu, né, Juras? Isso é um fato. Tu Isso é dá um 10 fato. sim, eu dou 15 não. É. Mas eu dou sim porque eu sempre Mas acredito que as coisas a gente podem, combina né? muito nessa nossa vontade de viver. E teve Sim, na temporada passada, eu falei que às vezes as pessoas olham assim pra gente, que somos pessoas positivas né? e alegres, né? E felizes. As pessoas não têm noção dos perrengues que a gente também passa na nossa vida, Sim. né? Mas a gente vai, a gente nasceu com uma risadinha a mais, né? É, Mas a gente também vai escolhendo, né? Porque você é adulto assim, você vai escolhendo como é que você quer lidar com as coisas, perfeito, né? Então, perfeito. assim, eu e tu, eu acho a gente muito parecido porque a gente é muito leve. É. E a gente pode até demorar a tirar o que não serve mais pra gente. Mas depois que a gente tira, amor, um beijo, Deus abençoe. É E é exatamente. isso. E é Eu isso. vejo. Tem algumas frases que a gente vê por aí, né? De algumas pessoas que comentam sobre a vida e tudo mais. Que elas ficam gravadas nas nossas cabeças, né? Teve outra frase que eu falei, que eu vi. E é uma frase de livro que eu li. Que dizia assim, porque quando você sai de uma relação que foi muito difícil pra você, que foi uma relação muito especial, né, meu casamento mudou minha vida, assim, transformou minha vida, eu sou outra pessoa, sabe, assim, eu saí Uhum. de casa, amadureci, eu cresci, infelizmente ele terminou, mas as coisas da vida, né, acontece É. isso, nem sempre sai do jeito que a gente planeja, mas alguém perguntou pra mim, pô, aí Juras, agora que tu não vai mais amar ninguém, né? Aí eu falei muito pelo contrário. O fato de eu saber que eu vou amar outra pessoa é porque eu conheço a forma que eu amo, sabe? É muito por Sim. minha causa, sabe? Eu amo amar E alguma coisa, você sabe? ama as pessoas muito bem. Sim, eu tento dar o meu máximo e eu vou dizer, quem já passou por términos de relacionamento, eu acho que todo mundo que tá ouvindo esse podcast já passou por É. alguma dessas situações. E você costuma olhar suas vidas em retrospecto, assim. Você sabe que é possível, sabe? Talvez no Claro que momento, é. ali próximo, talvez você imagine, né? Putz, é isso, nunca mais vou amar ninguém. Eu nunca imaginei isso, Juras, sabe? o grande amor da nossa vida é sempre próximo. O maior É. amor da nossa vida é sempre próximo, né? Eu acho que a próxima pessoa que vem pra sua vida, depois de um término, ela não deve receber as mazelas do seu relacionamento anterior, Claro sabe? que não, Mas, evolua. mas ela vai receber você transformado, Sim, sabe? Você modificado, você amadurecido, você mais preparado. talvez receba até uma pessoa melhor, inclusive, É, se você pensar, né? é, é. Então, saibam lidar com as coisas da vida, né? Saída de emprego. Pô, se tem um emprego que você não Uhum. tá feliz e há possibilidade de você trocar de emprego por outro, Sim, vá, sabe? Não existe modo. A gente dedica tanto tempo da nossa vida para trabalho, Lívia, tanto, é, que tem que ser minimamente satisfatório. Porque a é. gente já entrega muito da nossa energia. Se for para um Tem trabalho tem que ruim, ter um horrível, mínimo de sabe? realização. Tem que ter um mínimo Isso. de Tem que ter um realização. pouquinho, sabe? Assim, que seja. Por exemplo, tinha um emprego que eu. Meu primeiro trabalho era horrível. Mas eu ia porque tinha um café da manhã maravilhoso lá, sabe? Tinha um pão bem quentinho, um As café bem pequenas quentinho. Eu falei, alegrias. eu vou. Eu vou Tomava por um causa café, disso. lia 40 e-mails em 5 minutos. Exatamente. É, Mas é isso, a vida ela continua, né? A vida acontece é, e estamos aqui pra presenciar e pra poder ser protagonista também das nossas histórias, né? exatamente, exatamente. E a vida continua, e aí eu termino com aquela. A história em que tu contou que o retrovisor é menor do que O o vidro para-brisa, da né? frente, o É. para-brisa, né? E é isso, tem muita vida pela frente. Juras, eu desejo pra você muitas viagens com seus irmãos, Terei. muitas viagens com sua família, muitas Obrigado. viagens com você mesmo, né? Sim, E aí dentro dessa viagem é uma viagem física, mas também uma viagem espiritual, né? Que sim. você e sua família continuem se amando, se conhecendo, crescendo. É, amei ouvir essa história. Por incrível que pareça, eu não conhecia. Hum, E é um prazer. Você é uma referência para mim.
E tô muito feliz de poder conversar contigo. A gente se deu muito bem, sempre se deu muito bem, né? Sempre Sim. trocou muito. E todas as conversas que a gente teve na nossa vida foram conversas iguais a que a gente teve agora, né? A gente sempre Sim, trocou tem nada muito diferente, sobre é. nada É. diferente. A gente trocou muito sobre, a gente sempre trocou muito sobre a vida. E, e você é uma referência para mim no seu modo de viver. Eu tenho muito orgulho de, de ser sua amiga e muito orgulho de ter recebido você aqui. Muito obrigada. Ô, Lívia, você sabe que é tudo recíproco, né? Que é sempre. Você é também uma referência pra mim. Eu adoro falar da minha amiga que mora em São Paulo, sabe assim? Fala assim, ó, a minha amiga que mora em São Paulo, que mora no bairro Paraíso. Olha aí, muito bom. Eu tenho muito orgulho de ti, da tua trajetória. Eu conheço muito das histórias que tu passou e dos Uhum. perrengues que tu passou também, das vitórias que tu teve. E eu tenho tanto orgulho porque tu é uma pessoa que não desistiu, sabe assim. E isso é tão legal, sabe assim. Por mais que a Uhum. vida, né, dê uns socos na nossa cara que faz com que a gente às vezes pense em, pô, será que eu deveria estar aqui? Será que eu deveria fazer isso? Será que eu deveria. E aí vem aquele sentimento na cabeça assim, sim, você deveria sim. Você deveria estar Aham. aqui, você deveria fazer. Eu acho que tu é essa pessoa que transborda isso. É muito legal ver. Para todos os lugares que tu vai, tu tá recheada de pessoas que também têm energia massa, sabe assim? Sim. E eu acredito que Atrai, né? esses. A frequência atrai. Eu acho isso é um poder que eu acho que eu e tu a gente tem, de certa É forma, sabe? De, verdade. de magnetismo, assim. E eu fico muito feliz porque mostra que a gente tá indo pelo caminho correto, talvez, né? A gente tá entre os trancos e barrancos de algumas situações, a gente Uhum. tá tentando seguir da melhor forma possível e Com tentar certeza. inspirar quem tá ao nosso redor. E eu tenho muito orgulho de ti, eu sou uma pessoa que eu amo de graça, tipo assim, não tem. Por qual razão? Tem milhões de razões, mas pra ela Uhum. de graça, assim, sabe? Não, o que ela fizer, eu vou estar apoiando, vou estar torcendo e vou estar feliz. Eu Recíproco. tenho muito orgulho dos teus projetos Uhum. e, e sempre estou torcendo. Eu tenho o meu jeitinho de manter as minhas amizades. Sim, tu sempre fala, Lívia, eu tenho meu jeitinho, falo menos do que eu deveria, mas você é muito importante pra mim. Isso, eu falo mesmo. E é porque eu sou uma pessoa que gosta de encontrar, né? Eu gosto do pessoal. Pra mim, a amizade tem É, muito relacionado ao pessoal, sabe? os meus amigos e amigas aqui de São Paulo ficam querendo conversar comigo por áudio. Eu falei, não, quer conversar, vem aqui em casa, ou então eu vou na tua e a gente se encontra, né? Eu também gosto de me encontrar, mas eu e tu, como a gente não consegue se encontrar sempre, é o Sim. jeito a gente mandar os áudios no Telegram, passa uma semana pra responder, quando responde já mudou tudo. Não tem problema. O importante é o registro, né? Em algum É o momento vai ser lido registro. e vai ser respondido, né? É, é. Mas Vai. às vezes. Acho que tu me falou isso alguns anos atrás, assim, que a amizade ela precisa ser mantida, né? De alguma É, forma. essa coisa de amizade e baixa manutenção, É, isso é uma desculpa esfarrapada, gente, sim. porque nada do que você dá pouca atenção floresce ou cresce. É. Mesmo que seja uma curtida, um comentário no Instagram, já é uma certa manutenção, Com assim, sabe? certeza, com certeza. A gente tem rede social exatamente para não ter que ficar atualizando todo mundo do que você tá fazendo individualmente, né? Exatamente. Você tá falando assim, olha, Exatamente. gente, tô fazendo isso daqui, eu tô vivendo isso Exatamente. daqui. Está, Exatamente. está informado? Está informado. Então, Pronto. eu acho que e ainda mais agora com a distância, né? Porque uma coisa é você estar na mesma cidade e você não conseguir fazer nada É, com as pessoas, né? é, Mas você tá em outro estado, é até mais fácil é. entender um pouco a distância, assim, Sim. sabe? Mas a gente tem um poder que é assim, por mais que a gente não se fale diariamente, a gente não tem a necessidade de se falar diariamente, Não sabe tem. assim? Quando fala é a mesma coisa. É, Já sabe como é que o outro pensa, já sabe até onde sim. pode ir, já sabe como é que o outro gosta de ouvir, o que não gosta de ouvir, você vai ter que falar da mesma maneira. Eu acho que são essas amizades Vai que a gente manter. sabe que vai durar pra sempre, né? Assim, Com certeza. que as pessoas vão se manter, porque tem gente que existe uma supra necessidade de estar toda hora falando e toda hora, e aí vira uma É. obrigação você estar falando com essa pessoa, sabe? Ninguém tem nem tempo, né? Depois de adulto, gente, todo mundo trabalha, não sei Isso parece quantos. coisa de jovem adulto ali, né? De 20 e O poucos importante é anos, assim, sabe? pode até demorar pra falar ou se ver, mas quando se encontrar e parar pra falar, aí conecta.
Aí, assim, a atenção é toda pra pessoa. Mas, Lívia, fico muito feliz, muito obrigado pelo convite. Eu também, Juras. Eu fico feliz de poder falar sobre essas coisas. Por mais que eu tenha falado uma história e dentro da história tem milhões de histórias, As nossas conversas, né? Tu esperava diferente? Espero que as pessoas tenham gostado aí do papo. Eu tô por aí na internet, né? Eu faço podcast semanalmente. Tô lá no Instagram, eu não sabia. Né? A grande do podcast? Ele tem um público Tu tem o quê? aí. Tu tem uns 300 seguidores? No podcast? O podcast tem 300 mil ouvintes, né? São bem fortes, inclusive. São bem... Vou dar uma uma legião. olhada pra me inspirar, viu? Tá bom, justo. Eu faço semanalmente o Rapadura Cast 99 Vidas. Sim. São podcasts que tem muita audiência e juntos dá quase 500 mil de ouvintes por semana, assim. Então É gente, viu? É muita gente. E eu tô fazendo há muitos anos, né? O 99 Vidas tem 15 anos e o Rapadura vai fazer 20 anos ano que vem. Judy, vamos fazer uma festa pro Rapadura? Quando o Rapadura fez 15 anos, tu lembra que eu fiquei no teu pé? Vamos fazer uma festa? Verdade. Vamos fazer uma festa? A gente nunca fez. Mas 20 anos vai rolar, tá? Vamos 20 fazer anos uma vai festa. rolar. Vamos fazer uma festa. E vai ser daquele jeito até o sol raiar. Vai ser... Com certeza. Tocando Tim Maia pra todo mundo chorar no final. A gente podia contratar um cover do Tim Maia pra cantar a festa inteira. Por favor. Por favor. Por favor. Aqui em São Paulo tem facinho. E tô no Instagram, né? @JurandFilho. Eu sei que meu nome virou uma piada, um meme de internet. Caramba, Jurandir, não tem como lembrar de ti. Só que mas aí tu é um Jurandir que não é Jurandir. Eu sou o original, compadre, né? Eu tô muito antes do meme, né? Eu existo há muito tempo antes do meme. Me chama de Juras, que tá suave, né? Tá ótimo. Tu juras, Porque daqui a pouco esse meme morre. Juras de amor. É que nem a pop das Larissas, que também se transformaram, né? Que virou sinônimo da Laricinha da pessoa, né? Ainda bem que meu nome livre está protegido. Até existe algo, né? Vai nada, nome desse bonito. Mas eu estou por aí, @JurandFilho no Instagram. Você pode me encontrar por lá. E é isso, Lívia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, Lucas, aí nos bastidores aí por ter ajudado também. Conte sempre comigo, estarei sempre por aqui. Igualmente, Juras. Muito obrigada, viu? Valeu. Obrigada a você que ouviu a gente. O Vou Te Falar da Vida é uma produção minha, com a edição do Lucas Nogueira. E você me escuta toda quarta-feira, às 8 horas, em todos os agregadores de podcast. E acompanha tudo do Vou Te Falar da Vida no meu Instagram, @LíviaVLopes. Até o próximo episódio. Tchau e um beijo.